Arthur está de volta ao Grêmio. Cara que é ídolo do Grêmio, foi fundamental naquela Libertadores de 2017. Eu diria que Jeromel Kahneman, Arthur e Luan eram os grandes nomes daquele time. E o Arthur era quem fazia aquele time acontecer. É talvez o jogador que eu mais gostei de ver usando a camisa do Grêmio. Antes de prosseguir aqui com o vídeo, eu queria destacar o seguinte: eu separei uma camisa do Grêmio que o Grêmio lançou recentemente, aquela preta com detalhes branco e azul mais claro. É muito bonita. Deixei o link aí nos comentários caso você queira dar uma analisada. Sobre o Arthur, é um cara que chega para se tornar o principal jogador desse time do Grêmio. Se a gente falar das passagens do Arthur, aliás, desde a saída dele para o Grêmio, não dá para falar que ele cumpriu com as expectativas que foram criadas. Ele saiu do Grêmio como potencial de ser um dos melhores meio-campistas do mundo. E isso acabou não se tornando realidade. Ele vai para um Barcelona para ser um substituto do Iniesta, basicamente, e até tem alguns momentos bons. No futebol europeu, inclusive, o melhor momento dele foi justamente no Barcelona. E não é qualquer coisa você jogar no Barcelona, né? Mas em seguida ele vai para a Juventus. Na Juventus ele não joga praticamente nada, joga poucos jogos. Em seguida ele vai para o Liverpool, menos ainda, sofre com muitas lesões. E mais recentemente estava no Girona, onde ele consegue jogar um pouquinho mais, mas já em um Girona em reconstrução, né? Um Girona que há 2 temporadas atrás quase foi campeão, na temporada passada bem mais ou menos, e nessa daqui começa muito mal, um declínio absurdo do Girona em questão de 2, 3 temporadas. Mas sobre o Arthur, ele tem experiências que qualquer jogador de futebol gostaria de ter. O currículo dele é algo absurdo. Ele é ídolo do Grêmio, conquistando uma Libertadores, sendo talvez o grande nome daquele time. Lógico, eu diria que o grande nome é o Luan, mas quem fazia o jogo acontecer era o Arthur, na minha visão. Tanto é que se a gente parar para ver, o ponto de declínio do Luan é a partir do momento que o Arthur vai embora, né? Ali já na reta final de 2018, mais ou menos. A partir dali o Luan começa a decair. E vai decaindo, 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 até nunca mais restabelecer aquele futebol que tornou ele o rei da América. Acho que está muito vinculado esse declínio do Luan com a saída do Arthur naquele momento. Enfim, o cara jogou com o Messi no Barcelona, o cara jogou com o Cristiano Ronaldo na Juventus, o cara jogou num Liverpool multicampeão, o cara jogou com o Neymar na seleção brasileira. Enfim, o cara construiu uma carreira invejável. Acaba que não conseguiu transformar as expectativas que foi criadas em cima dele, e com razão pelo início dele com a camisa do Grêmio, mas é um cara que chega para mudar muito o patamar do Grêmio. Eu já comentei aqui no canal, eu comecei a acompanhar firmemente o Grêmio desde 2014. De 2014 para cá, tem 4 jogadores que eu vou destacar que foram os que eu mais gostei de ver, do meio para frente. Soares, Luan e Arthur e Maicon. Foram os. Maicon não, Cebolinha. Dá pra destacar o Maicon também. Mas esses foram os caras que eu olhava e falava: esses caras fazem o Grêmio acontecer. Tirava esses caras do Grêmio e o time acabava. Tirava o Maicon ali em 2015, 2016 e o time acabava. Tirava o Arthur em 2017 e o time acabava. O Luan nesse espaço de tempo de 2015 a 2018, o time acabava. O Soares em 2023, se não fosse ele, a gente ficou em segundo com ele, se não fosse ele, a gente talvez fosse rebaixado. E o Everton Cebolinha também, que carregava o Grêmio ali em 19, 20. Então, assim, caras que carregavam o Grêmio do meio para frente. E o que fazia ditar o ritmo e potencializava todo mundo era o Arthur. O Arthur e o Maicon, né? Justamente o Arthur foi o sucessor do Maicon. Enfim, era um futebol muito bonito de se ver do Arthur, um cara que escondia a bola, bom passe, chegava bem à frente também, muitas assistências, fazia de fato o jogo acontecer. E agora ele tá de volta. Eu acho que talvez foi o cara que eu mais gostei de ver com a camisa do Grêmio. Porque o Soares a gente já sabia da qualidade dele. O Luan era um cara que conseguia fazer o desequilíbrio. Mas quem ditava o ritmo e fazia o jogo acontecer, desses nomes que eu citei, era o Arthur. É um time que está longe de estar bem. É um time com futebol fraco. É um time que se defende mal e ataca pior ainda. O Arthur vai ter muita dificuldade de fazer esse time acontecer. Mas o fato é, desde que ele saiu do Grêmio, ele não conseguiu render tudo o que se esperava. Não cumpriu as expectativas em cima do futebol dele. Mas qualidade ele tem. O problema sempre foi as lesões. Espero que nessa passagem pelo Grêmio não seja um problema essas lesões. Porque qualidade ele tem, ídolo ele é. E agora, as expectativas para essa volta por cima do Grêmio
estão todas em cima dele. Enfim, foi esse o vídeo. Espero que tenha gostado. Valeu e falou.